Boa noite, pessoal. Então, voltando aqui. Se eu considerar que a origem sou eu e a origem é o pai, o ponto é o pai. Só que para ser pai, o que precisa? Existir alguém, porque senão você não é pai. Para que exista alguém, tem que ter quem? O filho. Então, quem dá a razão de existência ao filho? O pai. E vice-versa. Logo, o que é o filho? O filho é o plano, porque é a representação do pai. Então, o filho é o plano. O que gera a união do pai e do filho? O tempo. O que o tempo é, então? O que é, pessoal? Não. Pai, filho, o que o tempo é? A existência dos dois. Como? O que dá razão a trindade, o que dá razão à existência dos dois. Não. O que dá razão a tudo. Vamos voltar. O pai é a origem. Aqui assim, ó. O que foi ensinado para essa raça foi ensinado errado. Foi ensinado correto. Foi ensinado incorreto. Porque você não sai do pai. Você faz o quê? Você chega ao pai. Então, o que é o destino? O destino é o pai, é o ponto. Então, eu nunca posso sair do ponto para chegar no final. Eu tenho que chegar no final para chegar no ponto. Porque senão eu nunca vou entender a essência do pai. Como que eu posso discutir o pai se eu não discuto o filho? Como que eu verifico o pai? Pelas ações do filho. Portanto, impossível existir o pai se não houver filho. Mas o filho é igual ao pai? Não. O que está contido no filho? A essência. Contido a essência. Se está contida a essência do pai, o que tem no tempo? O que une os dois? O que une o pai e o filho? Vocês querem água? Não. Vamos voltar aqui, ó. Quem é Deus? Quem é Deus? Não. Quem é Deus? Não sei quem é Deus. Então, não. Vamos começar a entender o que é Deus. Porque eu não posso definir quem é Deus se eu não definir primeiro o que é Deus. Porque eu posso falar assim, o que é Deus? Deus é o Criador de tudo. Quem é Deus? A origem. Mas a origem de quem? A origem para mim. E aí, nesse momento, eu vou tirar quantos pais aqui? Lembra do círculo de Horus? Eu vou estar criando uma série de deuses aqui. Portanto, para que eu tenha só uma origem, faz-se necessário eu entender primeiro a razão de existência do pai.
Porque se eu não entender a razão da existência, eu não consigo entender a própria existência. Porque senão assim, quem criou Deus? Quem criou Deus? O que existia antes de Deus? Uma vez eu escrevi algo, numa das frases que eu lá, fui aonde tudo não é nada e o nada ainda não existia. Chegamos lá. Portanto, neste momento, calma. Neste momento, a origem, que é o Pai, para que o Pai exista, precisa existir o Filho. Então, quem é o Filho? O Filho é a essência. O que é o Filho? Quando uma marca viu uma coisa, se o filho é a essência, onde está a essência no Pai? Não, a essência está no Pai. A essência é o Pai. É. O Pai é o quê? Consciência. O Pai é a consciência. O Filho é a essência do Pai. Só que tornar-se consciente. Só que ele tem que se tornar o quê? Consciente. O que é a essência? Consciente. Se a essência deve se tornar consciente, para se tornar consciência, o que é o tempo? É aí onde ele se torna relativo. O que é o tempo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos estão entendendo? Cláudio, Leia. Tá bom. Eu entendo como tem-criação e o consciente é criatura. Não. Ainda não. Não vamos pensar. Vamos pensar na causa, não vamos pensar na consequência. A causa primeiro. A causa, ela deve ser abstrata. Porque se o ponto é a origem, e a origem está na essência, criar, ela vai criar o quê? O Filho. Então, o que é o Filho? O Filho é a essência do quê? Do criar. Só que ele é o criar? Não, ele é a essência. Então, se ele é a essência, o que ele precisa? Ser consciente. Para ser consciente, o que ele precisa? De tempo. Então, o que é o tempo? O tempo é a ideia. O tempo é a ideia. Por isso que a ideia é relativa. Aonde? No plano. Quando a ideia se tornar consciente da sua essência, no plano ela se torna consciência. Desculpa. Quando a ideia se tornar consciente no plano, ela se torna a consciência. Nesse momento ela se torna o quê? O tudo. Está claro até aí? Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Marco Germano, você está entendendo? Eu queria que você explicasse mais um pouco, Marcos. Tá bom. Quem é Deus? Sou eu. Então, Deus, ele é o Criador.
é o Criador de tudo. Se Ele é o Criador de tudo, Ele é o Pai. Mas como que o Pai pode existir se não houver um Filho? O que dá razão de existência ao Pai? O Filho, porque se não houver Filho, não existe o quê? O Pai. Portanto, se o Pai é a consciência, é tudo, quem é o Filho? O Filho é a essência. Por quê? Porque ele carrega a essência do Pai. Mas o fato de carregar a essência significa que ele é o Pai? Não, significa que ele é o Filho. Por isso que ele é o plano. E se ele é o plano, e o plano, ele é o quê? Relativo. Eu sou o quê? No plano. Eu sou consciente. Porque o consciente vai chegar onde? No absoluto. Quando ele chega no absoluto, ele chega onde? Na consciência. Por isso que o Filho é o consciente do plano. Elimar, você é formado no quê? Eu ia perguntar se você está fazendo o filho sendo dependente do pai, e esse pai, na sua transcorrente, né, o que você ia dizer, então você está pondo uma dependência de Deus. Não, existe. E a segunda colocação, na sua primeira pergunta lá, quem criou Deus, para mim, é um nada. Eu entendi, Elimar, mas é assim. Você é formada no quê? Odontologia. Eu sou engenheiro. A maioria é formada no quê? Nutrição. A Débora, advocacia. Todos são o quê? Consciência ou consciente? Sim. Todos são conscientes. Eles são consciência? Não. Por quê? Porque ainda não são o tudo. Veja, Elimar, se você considerar dependência, significa que você está criando dentro de você, dentro do encadeamento lógico das tuas ideias, uma relação. Você lembra da aula dos grafos? Lembro, mas não sei explicar. Então é assim, ó, o grafo 1, ele cria o grafo 2, que cria o grafo 3, que cria o 5, que cria o 4, que cria o 6, que cria o 7. Por quê? Porque ele está criando o quê? Uma razão o quê? Linear. Ele está criando uma razão linear. Se ele está criando uma razão linear, o que está acontecendo com ele? O 2 só vai existir porque existe o 1. Mas, na verdade, a razão aqui não é linear. Por quê? Porque na hora que eu venho na ideia, a ideia de voltar ao Pai pode ser o quê? Pode ser inúmeras. Então, o 2 ou o 3, ele pode gerar o 4, pode gerar o 5, pode gerar o 6, pode gerar o 7, pode gerar o 8. Por quê? Porque não é linear. Por quê? Porque a ideia ela não é absoluta no plano. A ideia é relativa no plano. O fato de existir
uma ideia no plano não significa que essa ideia seja absoluta. Na casa do Pai existem várias moradas. Se na casa do Pai existem várias moradas, quem vai fazer a ideia? Quem que vai montar a ideia? O tempo. Por isso que a mesma ideia no tempo, ela muda o quê? O que ela muda? A mente coletiva. A forma. A forma. Então, a forma, ela pode ser inúmeras. Ela tem essência? Lógico que tem essência. Porque a forma quer chegar onde? No Pai. Como que ela vai chegar no Pai? Através de uma ideia. Qual ideia? A ideia dela. Então, se é a ideia dela, ele está buscando o quê? O consciente. Se ele busca o consciente, porque ele quer chegar onde? Na consciência. Ele pode mudar a forma aqui? Ele pode, por exemplo, no caso da ideia, ele pode mudar a forma? Pode. Lembra quando eu falo assim? Que o homem há 3.000 anos atrás dormia no chão. Há 1.000 anos atrás ele dormia no colchão de palha. Hoje ele dorme no colchão pilotópico. Mas ele deixou de dormir? Não. O que ele está fazendo? Mudando o quê? A forma. Ele deixou de dormir? Não, ele está mudando a forma. Por quê? Porque a ideia é a mesma. Como a ideia é a mesma e ela está contida no plano, e o plano é relativo, porque ele não é absoluto, você pode ter várias formas para atender uma necessidade, que é o consciente. Ficou claro até aí? Mas mesmo esse consciente, ele acaba sendo relativo. Lógico, ele é relativo ao quê? Por causa da forma. Isso. Por quê? Porque se eu caminhar no linear, o que acontece? Eu sempre vou buscar a ideia. Da ideia, o plano, a origem. Eu sempre vou buscar isso aqui. Eu não consigo, por exemplo, que nem no caso do grafo, sair do 6 e chegar no 1. Eu tenho que vir no 5, no 4, no 3, no 2 para chegar no 1. Neste caso, o que acontece comigo? Eu preciso da ideia. Só que o que acontece comigo? Na verdade, eu estou me distanciando da origem. O que acontece comigo? O que acontece com a dimensão? Eu estou o quê? Passando por experiências. Eu estou criando o quê? Várias. Eu estou criando o quê? Multiversos. Eu estou criando multiversos de uma mesma ideia. Por isso que eu tenho 64 vezes 490 possibilidades. E fico nessa aqui por quê? Porque eu sigo sempre o grafo. 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Então o que acontece? Eu pego uma forma. Essa forma, ela está relacionada ao quê? A uma ideia. O que acontece? Essa ideia, eu vou aplicar ela onde? Numa dimensão.
Nenhuma das 64. Nenhuma das 64 vezes 490 possibilidades. E aí eu testo aqui. Na hora que eu testo aqui, o que acontece? Eu chego o quê? Em uma razão. Então qual é a razão? Eu chego na razão. Na razão tem o que dentro da razão? Dentro da razão tem o que? Tem um ponto. E o ponto tem o que? Os vários universos com seu tempo de cada um. Dentro do plano que contém a razão. E aí o que acontece? Eu fico preso nesse círculo aqui, em 490 possibilidades, em 64 formas diferentes de ver. Por isso que eu nunca chego nada. Por isso que nunca ninguém chega onde? As pessoas não chegam aonde? No absoluto, mais conhecido como nada. Quem é o nada? Porque ela sempre está criando, na verdade. Quem é o nada? E na palavra mais Deus. conhecido como? Como que é, Regina? Não ouvi o que você falou. Eu não entendi a palavra que você falou, que você virou por isso. Mais Mas conhecido como? Nada. Ah, ok. Nada. É o absoluto, mais conhecido como nada. Por quê? Porque ele para onde? No Pai. Ele para na origem. Quando ele para na origem, ele cria o quê? Ele cria o que a Edmar falou. Ele cria dependência. aí sim. E aí o que acontece? A razão sempre vai estar ligada a uma dimensão, a dimensão uma forma a ideia ao consciente, o consciente à consciência. Nunca vai chegar. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Então quem é Deus? O Deus é o nada. O Deus não é o Pai. O Deus é nada. Nada não é inexistência. Nada é o absoluto. Por quê? Porque ele não pode ter forma. Ele não deve ter forma. Porque se ele tiver forma, ele se torna o quê? O Pai. Então ele é. Fala algo. Depois de parte final do universo, não tem direito. Do universo. Depois dessa sequência. Do multiversos. Nossa, Fibonacci também, essa sequência. Isso. A sequência de Fibonacci nada mais é do que a tentativa de quebrar essa lógica. A tentativa não significa que ele quebrou. Por quê? Ele começa onde? 1, 2, 3, 5, 6. Então ele começa onde? No 1. Aonde que está a falha de Fibonacci? Ter começado aonde? No 1. Porque deveria ter algo. Porque antes do 1 tem que ter o quê? Quem que criou o 1? Não, o zero foi criado. Não deveria existir um. No caso de Fibonacci. Por isso que é incorreto. Porque se ele começa assim, ó,
e depois ele fica assim, né? Aqui, ele começa no zero aqui, né? O zero não é zero. Ele está chamando o ponto zero de 1. Está errado. Está errado. Então, aqui está errado, porque ele começa no nada. Ele não começa no 1. Então, o que deveria ser aqui? O nada. Aqui deveria ser o nada. Porque é assim, ó. 1, 2, 3, 5, aí vai. E o universo? Porque o que é o 2? É isso aqui. É o plano 2. O que é o 3? É o tempo. O que é o 5? É o espaço. O que é o 7? É 8. Hã? Não é 7, é 8. Desculpa. 8. 5 mais 3, 8. Então, o que é o 8? É a dimensão. Por quê? São 9 facetas com a interna 9. 8. Por isso, 8 facetas mais uma dá 9. Que é o centro. E aí o que eu estou criando? Multiversos. Então o que é o multiverso? Eu. Então quantos multiversos existem? 7. Por que 7? Por causa da molécula de carbono. Por quê? A ideia, para dar origem à forma, utilizou o quê? A molécula de carbono. Para poder. Eu posso considerar o universo uma saga assim? Isso. Então, o que são os multiversos? São as 700 vidas que eu tenho em cada o quê? Em cada espaço de 25.920 anos. Que atende o quê? O tempo. De quanto? 25.920 anos. No relativo. Por isso que é assim. Por isso que são o quê? A razão. 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Por isso que lá, se tudo der certo, você vai se tornar o quê? Hermafrodita. Porque na realidade aqui você tem 44 mais 2. Esses dois aqui são sexuais. Então o que vai acontecer? Esses dois aqui não vão existir mais, porque você vai conter dentro dele o quê? Os cromossomos. Deixa, depois a gente fala mais disso mais para frente, vai. A gente fala mais disso mais para frente, mas deixa aí. Hoje, para você ter origem, a cadeia do DNA, você tem o quê? Para fazer você tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Pai e mãe. Então, o que acontece? Surge o quê? 44. Por que 44? É isso que eu não entendi. Por que É 44? isso que eu também não entendi. Porque assim, na composição do ser humano hoje, Marcos, quando a Regina foi feita, tá bom? O espermatozoide e o óvulo levaram 23 cromossomos. Na composição, na hora que juntou o óvulo com o espermatozoide, 2 cromossomos têm origem sexual. Os 44 outros cromossomos não. É o que vão dar origem ao quê? As hélices do DNA. Só que da onde que veio o 44?
da Cabala. Veio da Cabala. Por que veio da Cabala? Porque não são 22 caminhos, não são 10 sefirás, 22 caminhos. que são 20. Quantos capítulos tem no Apocalipse? 22. Como a gente vive no plano, são 22 com 22. Vai dar o quê? 44. Mas isso é mais para frente um pouquinho. Senão começa a confundir muito. É por isso que são 44 cromossomos. Portanto, para que eu possa entender a origem, eu devo entender o quê? A razão. Por isso que a gente fala aqui no Ágora, você vai caminhar com razão e sabedoria. Eu duvido que isso aqui exista em qualquer outra escola deste planeta. Eu duvido que exista isso aqui. Ninguém sabia do 44, agora já está sabendo. Quando você faz o salto quântico, que para nós é o quê? Timina, adenina para uracila. Quando você dá o salto quântico, você está fazendo o quê? Na cadeia de DNA. Você está mexendo aqui. Por isso que lá são o quê? São 13. Porque a luz vai fazer o quê? Cada salto, lembra? O elétron, o átomo. Eu vou começar a complicar muito. Mas lembra do átomo? Isso, então, cada salto deste aqui libera luz. Só que vai chegar uma hora que esta razão aqui não suporta mais o quê? A consciência. Logo, o que vai precisar ter? A transformação do quê? Do código genético, que vai virar código genético. Por isso que tem que mudar a timina e a adenina por você. Ficou uma dúvida hoje? Vai ficar uma afrodita porque isso aqui não vai suportar mais. Por isso que os seres de outro planeta não têm mais sexo, são assexuados. Por quê? São hermafroditas. Algumas raças são hermafroditas. Outras não se procriam mais. Então o que eles fazem? Reprodução in vitro. Por isso que eles não morrem mais. Que é o que aconteceu com os faraós do Egito. Eles mudavam do quê? De corpo. Por isso que da inseminação artificial que eles faziam nas mulheres. Nossa, olha quanta coisa eu abri para vocês hoje. Quando un elettrone che si ritorna all'atomo passa da uno strato all'altro a un strato quantico, un fotone. Desculpa, Aldo, eu não consegui ouvir o que você falou. Você pode falar um pouquinho mais alto? Por favor. Eu vou aumentar o volume aqui. Se tem a nível atômico di Bohr, Tá. tem os eletrões se tirano em Bohr, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Isso. Quando um elettrone passa de uma camada para outra, Você tem o quê? perto do núcleo, de mais volatile, é isso? É isso que acontece. Libera luz. Libera a luz. Então, na última camada de valência dele, quando ele pega o átomo, seja um próton ou seja um elétron, por isso que o átomo de hidrogênio, ele tem na camada de valência o quê? 1, porque ele é o mais simples que tem. O oxigênio tem quantos? 6.
O carbono tem quanto? 8. Então é assim, por isso que vai dar, neste caso aqui, água. Por isso que a composição do ser humano é 70% água. Porque é a combinação mais básica que tem. Não é H2? H2 vai dar o quê? Vai dar 2. O vai dar o quê? 6. Isso aqui vai ser 8. 4 e 4 vai dar quanto? 8. Então, para poder montar a cadeia, tem que ser o 8. Por isso que é a base de água. Por isso que na atualidade você vai ter o que aqui? Você vai ter 16. Na hora que você tem 16 na atualidade, você volta para onde? Molécula de carbono, que é o 7. 1 mais 6, 7. E aí você cai aonde? No carbono. Por quê? Porque a razão do carbono, dentro da molécula de carbono, vai ter o quê? O núcleo que vai ser o 8º. Por isso que eu fiz a bolinha aqui, ó. 8º. Por isso do 8. Essa aula está gravada, ela está no Facebook, eu vou colocar no YouTube. Vocês devem entender essa aula. Porque assim, a maioria, 99% da população nunca tinha chegado aqui. No nada. Eles nunca tinham. O que é o nada? Enfim, hoje está explicado. Ficou claro? Pois não. Estou pensando no elétron. Para aquele monte de camada, por que eu vi em alguma aula que fala que ele tem que ser excitado? Por que esse termo? Queria entender. O que ocorre dentro da gente? Uma palavrinha chamada coragem. O aditivo chama-se coragem. Eu acho que a pergunta foi bem propícia para a minha resposta. Tá, obrigada. Depois agora que é melhor nem comentar. Obrigada, Marcos. O que é importante nisso aqui? Você entendeu porque as pessoas ficam presas nos seus multiversos? Porque cada um cria o quê? Uma ideia. Eles criam aquela ideia e vivem aquela ideia. E propagam a ideia. E criam o quê? As dependências. Ficou alguma dúvida? Todos entenderam? É simples, não é? É simples de entender. Hã? Isso vale para nossa casa também, Marcos? Todas que vivem aonde? Neste tempo, neste espaço, neste tempo e neste plano. Logo, tudo isso que eu expliquei serve para quem vive aonde? No cosmos. Que é a palavra que o grego usava, que é tudo isso aqui, ou mais conhecida como universo. Então, o que são os conjuntos acásticos? São as 700 vidas experienciadas de cada um. Ficou alguma dúvida hoje, pessoal? Cláudio, prestou atenção hoje, Cláudio? Não prestou. Prestou atenção, Cláudio, hoje? Não.
Guilherme, prestou atenção? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, pessoal? Marcos, não é pergunta, mas é uma observação. Como a gente já tinha falado lá no grupo, né, que tinha proposto a gente percorrer o mito da Fantasma da Ópera, você explicou o mito do Fantasma da Ópera por aí. Sim. Porque acho que nem todo mundo assistiu, mas está explicado. Sim. É isso aí. Na verdade, eu expliquei a vida aqui, irmão. Aqui eu expliquei a razão do 44, a razão do 7, a razão do 9, a razão do 1, a razão do 2, do 3, do 4. Aqui eu expliquei só tudo. A razão do cosmos, eu expliquei aqui. Se todos pegarem essa aula e refletirem sobre essa aula, você vai entender o segredo disso aqui. Por isso que na próxima não vai ser carbono, vai ser o quê? Silício. Podemos encerrar por hoje? Todos entenderam? Está tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Mas, naquele exemplo que o Alto está falando, Hã? Não, pode falar, Guilherme. no exemplo que você deu no sábado sobre a bolacha, No sábado eu estava viajando. sábado retrasado, a ponte de bolacha. Sim, Aquela bolacha, a bolacha do lado de fora é o ser iluminado. perfeito. A bolacha é aquele ser que já entendeu tudo isso e está aqui fora olhando só isso aqui. E por ter chegado aqui fora, ele consegue mexer aqui, aqui e aqui. Porque se ele mexer na ideia, ele mexe só na dimensão, na razão e na sabedoria. Ele está mexendo nas 700 vidas das pessoas, dos seres que aqui vivem nessa ideia. Logo, se ele mexer na ideia, ele vai estar mexendo no consciente, no plano, no tempo e no espaço. E na história da vida e morte, lá, aquela história da estrela que a gente conversou aquele dia, né? A estrela, a função dela é emitir luz. E de repente ela morreu lá e chegou até mim. A pessoa, a bolacha fora do pote, ela tem tudo no mesmo instante, né? Porque ela não está limitada a tempo e espaço. Ela vê a estrela que emite, eu que recebo, tudo num instante só. É isso? Por isso, Ela compreende tudo. por isso que eu sou o que sou. A partir do momento que eu defini algo, eu já não sou mais ele. Não. Eu não defino. Porque se eu definir, eu me torno o quê? Origem. E na hora que eu me torno origem, eu me torno plano, tempo e espaço. Aí você fica preso nisso aqui. Então eu não defino nada. Por isso que as pessoas que fazem tudo do jeito delas, elas ficam onde? Na origem. Entendeu? É isso que acontece. Por isso que eu insisto tanto em você deixar de fazer o quê? Tudo do seu jeito. Imagina quem fez treinamento mental nisso aqui, assistindo essa aula aqui hoje.
Marcos, quando você fala em morte, estão todos mortos, você está. O outro jeito de dizer, vou fazer uma analogia com a medicina, tá? Cabelo, unha, tudo isso, ele tem uma função, mas tem ausência de vida. Perfeito. Assim como o esmalte do dente, tudo isso tem ausência de vida, mas tem função. Então é assim, enquanto a gente não tiver a vida em si, nós somos um instinto, portanto nós temos ausência de vida, Isso. que é a iluminação. É isso? Perfeito. Você cumpre uma razão de existir. Lembra que eu sempre falo isso? Você cumpre uma razão de existir. Qual que é a tua razão de existir? Cumprir a razão da existência. Qual é a razão da existência? Aí vem o instinto, a alma, o espírito e a luz. Então é assim, significa que o instinto, ele está morto? Não, ele não está morto. Só que o que ele não tem? Vida. Vida. Entendi. Ele começa a cumprir a existência. Veja, ele vive. A partir da luz. Ele vive, mas ele não tem vida. Ele vive. Por quê? Porque ele cumpre uma razão de existência na dimensão, enfim. Qual que é a razão dos bichos que vivem no planeta? Crescei-vos e multiplicar-vos e buscar quem? O Pai. Nesse momento ele fica preso aonde? No tempo, no plano e no espaço. Ele busca o quê? Ele busca ser consciente. Por isso que uma pessoa vai para uma escola, estuda, ou vai para outra escola, estuda, vai para outra escola, estuda, vai para outra... Por quê? Porque ele está buscando o quê? As várias informações que existem nos planos, ou nos universos. Por isso, multiversos. Por isso, multiplanos. Por quê? Porque faz sentido para quem existe aonde? Na matéria. Por quê? Porque está preso nisso aqui. O que é necessário agora? Necessário ter coragem. De quê? De existir. Pai, em suas mãos eu entrego a minha vida. Vou deixar de criar. Eu não sou o criador. No máximo serei o quê? Ferramenta para expor, para apresentar o nada ou o absoluto aonde? No plano, no tempo e no espaço. Por isso que eu sou o que sou. Ficou bonita. E ficou entendível essa aula. Acho que deu para entender, né? Deu para entender que a palavrinha aqui chama-se coragem. Tá bom. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Acho que tá bom para mim. Vou ter que ouvir de novo essa aula. Obrigado. Não só você. Aldo, quando o livro ficar pronto, manda uma cópia pra gente, hein? Manda sim, manda sim. Muito. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente.